sempre. Está gravando. Pois é, então estamos no nosso último encontro do semestre, né? E eu vou terminar de conversar com vocês sobre Atenas, né? Então, vou falar um pouco ainda da Atenas arcaica, né? E entrar na Atenas clássica, né? O lance disso tudo, né, gente, dessa trajetória, é a gente pensar, né, a gente se dar conta, né, do quanto, né, que aquele imaginário, né, de concentração de poder, né, aquele imaginário, né, patriarcal, né, aquele imaginário imperialista, né, o quanto que ele não é não é uma letra morta, né? Aquilo é um imaginário que tem uma relevância política, né? E que casa com as instituições atenienses, né? Então, uma ideia que eu defendi, né, não uma ideia que eu defendi exatamente, né, mas uma evidência que eu sublinhei, que eu valorizei, né, que é aquele stele, né, aquela pedra, né, de Quios, né, onde tem a mais antiga evidência de democracia, a mais antiga evidência de escravidão, né, na mesma pedra, né? Essa noção, né, de que a cidadania, né, é uma espécie de privilégio, né, a qual a polis serve, né? Então, os atenienses, mas não só os atenienses, né, os cidadãos, né, das polis, né, eles tinham consciência disso, né, de que de que eles representavam, né, uma elite que tinha prerrogativas, né? Ou seja, que tinha poder e que exercia essas prerrogativas de forma completamente desavergonçada, não tem constrangimento nisso. É óbvio, a cidade serve a polis, a polis serve os cidadãos, né? A cidade serve os cidadãos, né? É, a polis é os cidadãos, no fim das contas, né? Então, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Então, bom, eu falei um pouco da estrutura de classe, né, da estrutura social ateniense, né? Estava começando então dos metecos, dos escravos e dos cidadãos. A gente vai voltar a isso mais para frente um pouquinho, né, no contexto clássico, né? E estava falando da manufatura ateniense, né, de toda essa coisa do orgulho dessa manufatura e tal, né? E como que ao mesmo, né, nesse mesmo período, né? Então a gente está falando dessa Atenas, né, arcaica, né? É alguma coisa antes do século VI, né? Antes do 500, né? Então, né? É a virada, né? É a virada né, do ano 600, né, no século VII. O século V o século VI, né? Do 600 e pouco para o 500 e pouco antes de Cristo, é onde tem essa virada, né, do arcaico para o clássico. E e aí é esse período também onde ocorre, né, o surgimento da moeda, né? Então você vai ter moedas circulantes nesse contexto grego, né? Então você vai ter as principais moedas. A principal moeda, a moeda de maior circulação, vai ser a moeda ateniense, né? Você vai ter moedas na Trácia e na Macedônia também. Então essas são as áreas, né, onde você vai ter minas de prata, né? Então, a gente está falando, né, de uma presença política, na verdade, né, porque a moeda representa isso, né? A moeda representa não é apenas um poderio comercial, né, no sentido de que tipo, né, tem uma dominação econômica rolando, não é apenas isso, né? O que está em jogo é essa presença política dessas cidades, desses territórios, né? Na medida em que, né, você cria uma espécie de laço comercial através dessas moedas, né? A moeda não é apenas, né, não existe um mercado internacional de moedas, né, como a gente tem na contemporaneidade, né, que você compra dólar, vende dólar, né, onde a maior reserva de dólar do mundo está na China, né? Não é disso que se trata, né? Se trata, né, onde a moeda ateniense está, né, o que está é o selo do cidadão ateniense, né? Quer dizer, é o poder ateniense mesmo, né? Então são negociações diretas, né, com Atenas. Então essa moeda, a onipresença dessa moeda representa um pouco esse poder político, essa centralidade, né,
do poder político ateniense, né, ali no contexto grego, no Egeu e arredores. Né? E a Trácia e a Macedônia, né, estão juntas nessa história por conta do lance das minas de prata. E aí, né, as minas de prata, né, elas são... Então, a prata das moedas, né, tem uma representação, né, ela representa um poder político, né, essa prata, né, ela é extraída das minas e as minas são alimentadas pelos escravos. Então, isso é mais uma razão, né, pela qual, né, a escravidão é tão importante, é tão central, né, nesse universo. Né? É impensável, né, a cidadania grega arcaica e clássica, né, sem a escravidão. Né? Também é importante lembrar, né, que a moeda, né, e isso é bem importante, né, a moeda ela não tem baixa denominação, né, você não tem moedas de pequeno valor. As moedas representam valores altos. Né? Então, o que isso significa? Né? Significa que você vai ter, né, que o uso da moeda no período arcaico, né, é um uso para pois é, né? Então, se você está falando de moedas com valor alto, a questão é quem concentra riqueza expressa em valores altos. Né? Então, no fundo, né, o que se crê, né, é que essa riqueza ela representava a riqueza da polis. Né? Ou seja, né, os gastos em moeda, no fundo, eles são gastos da polis. Né? A polis recolhe os impostos, né? E a polis organiza essa riqueza coletada em impostos para o bem dos cidadãos. Né? Então, como? Normalizando a vida social, então isso inclui pagamento de uma porção de coisa, desde escravos mercenários, né, que vão fazer serviço de guarda ou que vão lutar na guerra, né, gastos com reservas de alimento, né, gastos militares, né, gastos com a manutenção da cidade mesmo, né, então gastos com, né, compra e venda de material para reconstrução da muralha, esses troços, armamentos, esses troços todos. Né? Então, por trás dessa coisa da moeda de alto valor, né, tem uma concentração de riqueza e tem a administração do Estado funcionando. Né? Ou seja, tem a polis funcionando como um Estado, ou seja, como um governo institucionalizado. Né? Isso é interessante porque quando a gente observa, né, a, a expansão do uso da moeda na modernidade europeia, né, e a gente está falando do século XVI, é muito interessante observar isso também, né, como que, né, o uso da moeda, né, o dinheiro, ele não diz respeito a trocas no âmbito dos sujeitos econômicos pequenos, né, os vendedores, os açougueiros, os proprietários, os pequenos, né, detentores de terra. Né? O que realmente organiza, né, o gasto em dinheiro, né, é o Estado, que no fim das contas, então, né, no caso da alvorada do capitalismo, né, você vai ter então um Estado que através dos impostos, junta um monte de riqueza, expressa a riqueza em moeda e usa essa moeda, né, para comprar uma porrada de serviços. Porque o grande lance do dinheiro é esse, né? Quer dizer, como que você movimenta a riqueza? Né? O dinheiro é uma forma concisa de movimentar a riqueza, né? Um pedaço de prata, né? Já que a prata é tão difícil de ser extraída, né? Um pedaço de prata, né, concentra um monte de valor. Então, para você mover esse valor ou representar esse valor em termos de qualquer outra coisa, digamos, de trigo ou de escravos ou de gado, você precisava mover um monte de trigo, um monte de escravos, um monte de... Não dá para fazer, quer dizer, e para o Estado administrar a riqueza, é muito mais fácil fazer isso com essa riqueza concentrada sob a forma de metal. Né? Então, por quê? Porque o Estado gasta muito. Porque quem gasta de forma constante, né, em quantidade, é o Estado, é a polis, né, é a polis como um todo. Então, né, esse grande sujeito econômico que vai ser a polis. Né? E é uma polis que está sempre em guerra, que está sempre, né, em guerra consigo mesma. Né? Então, quer dizer, tem o problema perpétuo, né, dos cidadãos brigando entre si. Então, por conta disso, você tem que ter, né, uma estrutura, né, civil, né, uma estrutura, na verdade, né, tem que ter
uma máquina de guerra civil permanente, né? Você tem que ter uma guarda citadina, né? Você tem que ter uma guarda da polis, né? A polis tem que ser armada, né? Os cidadãos são armados, né? Os cidadãos são soldados, né? Para então preservar a paz da polis, né? Para se policiar, né? E isso no período arcaico, né? No período clássico, né? Os cidadãos vão terceirizando esse serviço para eles poderem se entregar a atividades mais prazerosas, tipo ficar jantando, almoçando o dia inteiro, comendo e, enfim, dançando e fazendo entregando-se aos prazeres carnais daquelas festinhas que o Platão, entre outros, né, deu notícias, né? Então, aí os cidadãos desistem de ficar dando porrada uns nos outros e deixam os escravos citas fazerem isso, né? Mas, enfim, no período arcaico tem esse... Então, é isso, né? O Estado, né? A polis é esse organismo, né, que tem um gasto constante, né, para sua manutenção. Então, tem um monte de pagamento para fazer, tem um monte de coisas para comprar, tem muralha para construir, tem esquadra para montar, etc, etc, etc. Né? Beleza. Então, assim, um dos pontos de virada, né, do período arcaico para o clássico, né, é o que se identifica como sendo uma crise agrícola. Né? Então, essa crise agrícola ela é expressa de um monte de maneiras. Né? A primeira é numa legislação da polis de controle de venda de grãos, na verdade, né? Atenas proíbe a venda de grãos. Né? Atenas só pode comprar grãos, Atenas não pode vender grãos, então isso influencia diretamente a vida dos cidadãos, porque os cidadãos eram proprietários de terra, né? Então a exportação de grãos fica proibida. Então os cidadãos têm que controlar a si mesmos. Né? Então por que os cidadãos fariam isso? Muito bem, então aí é que está, a gente já começa a perceber então que tem um conflito. Quem são os cidadãos que impõem o que a quem? Veja, né? Se você tem um estado de proprietário de terras, né? E esse estado tem que criar uma lei para proibir a exportação, né? O que está em jogo aí? Né? O que está em jogo é que o interesse do proprietário de terra enquanto tal não está sendo preservado. Por quê? Porque esse estado de proprietário de terra já não é mais um estado apenas de proprietário de terras. Né? Porque durante o período arcaico, né, o perfil do cidadão vai mudando. Então, por quê? Por um monte de razões, como a gente viu. Então, né, tem a ascensão de uma cidadania, né, de ofício. Né? Então, você vai ter artesãos, você vai ter gente ligada aos ofícios, ligada à manufatura, né, que vai ascender de status. Né? Você vai ter gente que vai ascender de status militarmente, por participar das guerras. Né? Então, por favores e tal. Então, você vai ter um conflito dentro da aristocracia, né? Um conflito entre os cidadãos. Os cidadãos vão discutir, vão discordar entre si. Né? Então, o que acontece é que você vai ter uma maioria então que impõe aos proprietários de terra, né, que antigamente eram todos os cidadãos, mas, então você vai ter uma maioria que impõe aos proprietários de terra, né, uma proibição sobre a exportação. Né? E o outro perfil do cidadão que se volta contra os proprietários de terra, né, e isso é bem importante, são os ex-proprietários de terra. Então, o que acontece? Né? Essa crise dos alimentos do século VIII, né, ela dá testemunho também de uma decadência, né, de parte das famílias de cidadãos. Né? Porque o que acontece? Né, você tem ninguém sabe exatamente isso, mas parece que você tem um sistema de herança por repartição. Então, à medida que as gerações vão passando, né, a terra vai sendo herdada, ela vai sendo subdividida entre os herdeiros. Né? Então, onde que isso vai dar? Isso vai dar em gente com pouca terra, gente com muito pouca terra. Né? Então, o que você vai ter, né, vai ser um número enorme de cidadãos, né, que ficam com uma quantidade de terra tão pequena, né, que eles preferem alienar essa terra, ou seja, vendê-la. Né, de alguma forma, ninguém sabe muito bem como é que era esse lance da venda de terras. Né? Não se tem documentação jurídica sobre isso, né? Porque vocês sabem que a ideia da terra como propriedade privada, né, na Europa, implantar ela foi um choque, foi uma violência social, né, que no século XVI criou problema pra caramba. Né? Então, isso não foi assim, 7, 8, a terra é propriedade. Né? A ideia de ter uma propriedade imóvel, né, essa ideia é uma ideia louca. Né? Essa é uma ideia que, na Europa, ela tem 600 anos. Né?
E foi preciso muito sangue para implantar esse negócio, porque, a princípio, a terra é uma coisa de uso, né? A terra você não pode pegar a terra e mover a terra, né? Então, você pode controlar a posse de terra, né? Então, controlar a posse é dizer, bom, como essa terra ela é minha, eu vou cercá-la, né? Então, eu uso essa terra. Mas pegar essa terra, né, e dar ela, não, mas a terra não dá para você dar a terra para ninguém. A terra é herdada, a terra é conquistada, mas a terra não pode ser comprada e vendida. Então, ninguém sabe muito bem como é que isso funcionava, né? Mas havia alguma forma, né, de alienação da terra, né, na Grécia Arcaica, e o que acontece é que os caras iam ficando tão empobrecidos que eles preferiam alienar a terra, né, e viver do dinheiro, e torrar o dinheiro ao ferido com essa alienação. E quando esse dinheiro acabava, o que eles faziam? Pegavam dinheiro emprestado, né? Então, o que acontece é que você vai ter, né, uma classe, né, de cidadãos empobrecidos, né? Então, você vai ter uns cidadãos empobrecidos, né, que tem até um nome, né, que são os ecteromoi, né, e esse ecteromoi esse ect tem a ver com uma porcentagem, né, da terra, uma porcentagem do trabalho que eles tinham que pagar. Porque, então, o que acontece? Né? Você ficava endividado, e qual era a garantia que você dava para sua dívida? Era o seu próprio corpo, né? Então, isso significa que você era obrigado a trabalhar, né? E aí, se você... essa obrigação de trabalhar, né, era relativa a quê? Né? Então, você era obrigado a trabalhar, e uma parte do teu trabalho, né, uma porcentagem do trabalho, então, né, o ecteromoi são os caras que davam um sexto da sua produção, né, para o seu credor, né? Então, ele virava uma espécie de servo por dívida, né? E o que acontece é que, se você, dando um sexto do seu trabalho, não conseguia pagar a dívida em determinado tempo, o que acontecia é que você virava escravo, né? Você era escravizado. Então, você tinha um monte de... Você tinha uma geração de cidadãos empobrecidos, né? Gerações de cidadãos que estavam empobrecendo, né? Porque é isso, né? A gente está falando de um conjunto de milhares de cidadãos. Então, dentro desse conjunto de milhares de cidadãos, você vai ter uma galera que está empobrecendo e que está sendo escravizada, está virando trabalhador e está sendo escravizada, né? Enquanto, por outro lado, você vai ter um conjunto de cidadãos, né, que são a aristocracia dentro da oligarquia, né, que são tipo seria uma espécie de terratenente os terratenentes mais tradicionais, né, uma antiga nobreza ateniense, né, que são os caras que estão fazendo o quê? Estão comprando essas terras sendo alienadas e estão usando o trabalho dos cidadãos escravizados, né, dos cidadãos escravizados por dívida, né? Então, você começa a ter conflitos, como eu estava dizendo, dentro do universo dos cidadãos, né? Você vai ter gente que, pelo nome, né, tinha direito a terras, né, mas que, na prática, já não tinha mais direito a terra nenhum. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai ter, né, jogos políticos organizados em torno desses conflitos dentro da cidadania, né? E você vai ter, né, verdadeiros aventureiros políticos, né, que vão ser alçados a posições de poder por esses cidadãos empobrecidos, né? Então, você começa a ter uma polis, né, com um conflito interno dentro da oligarquia, né, entre os grupos de cidadãos, né? E vai aparecer esses heróis, né, do povo. Só que esse povo, né, esses heróis do povo, o povo é a oligarquia, né? O povo são os cidadãos, o povo são os melhores, né? O povo não são os metecos, não são os escravos, não são, não. O povo são cidadãos empobrecidos, são gente, né? O povo é tipo, né, pensar, sabe, que qualquer exemplo que eu der aqui vai ser meio escroto, então não vou dar nenhum exemplo. Mas assim, imagina, né, gente, que tem uma classe média empobrecida, assim, sabe, que os pais ou os avós, né, conseguiam comprar apartamento com qualquer profissão, né? Então, sei lá, o cara era funcionário público, né, ou era, sei lá, empregado numa fábrica mesmo, né, e tal, mas conseguia comprar um apartamento, né? Isso, né, um cara que nasceu nos anos 20, né, nos anos 40, 50, trabalhava na fábrica, aí conseguiu juntar, tinha um carrinho, tinha um apartamento, uma casa num lugar mais humilde, aí deixa essa casa para os filhos, mas os filhos aí viram, né, aí os filhos, né, nascendo nos anos 50, né, vão ter 20 anos nos anos 70, 80, ainda tem ali uma margem de expansão econômica, né, um pouco de emprego de colarinho branco com o negócio da ditadura e tal,
Mas os filhos desses caras, né? Essa é a minha geração, né? Os filhos desses caras, né? Que eles têm em termos de, né, educação para o mercado de trabalho? Nada. Os caras achavam que eles iam fazer que nem o avô e o pai fez, iam estudar engenharia, iam ser engenheiros, iam trabalhar na fábrica, né? E tipo, não, a galera se ferrou, não tem emprego, não tem porra nenhuma, né? O mundo mudou para caralho, o mercado de trabalho mudou completamente, e aquela propriedade, né, que a família acumulou, né, 2 gerações atrás não vale mais nada, né? Ela já foi torrada, a geração dos pais e dos tios dividiram aquilo. Então a gente está falando disso, a gente está falando de uma classe média. É claro que eu dei um exemplo ruim, né, porque eu falei de gente que há 2 gerações atrás era, sei lá, né, operário, né, mas é isso, né, é pensar que você tem uma classe proprietária que, ao longo do tempo, ela não deixou de ser classe proprietária, ela tá imbuída disso. E aí é a minha geração, na minha geração, as pessoas que tiveram essa trajetória, né, que são gente do meu colégio, do Colégio Batista, onde eu estudei na Tijuca, né? Ou aqui do Zacarias, que na Zona Sul, onde eu estudei depois, né? É uma galeraça, então está desempregada, né? Está desiludida e virou bolsonarista. Né? Então, é esse grupo político. Né? É isso, né? A gente tem que pensar. São os caras que estão dizendo: esse país deu errado, né? O lupetismo deve ter acabado com esse país, por quê? Né? Algo deu muito errado, né? Entre a minha graduação e a minha entrada no mercado de trabalho, que foi justamente o período do lupetismo, algo deu muito errado nesse país, né? Porque eu não consegui repetir. Então, é isso, né? Então, a gente está falando de um grupo social, né? Que não tem nada de povo no sentido... pois é, o PT destruiu minha vida. Não é o povo no sentido, né, de massa, né? Não, é uma elite decadente. Então, essa elite decadente ateniense, né, ela elege, né, esses aventureiros políticos que vão virar os cônsules, né, os arcontes, né, na verdade, os arcontes, né, cônsul os livros mais antigos usam esse vocabulário romano para descrever esses caras, né? Mas, né, os arcontes, né, os ditadores, os tiranos, né? Então você vai ter gente como, né, Solon, Péricles, né, e outros menos cotados, né, que entram para a história como tiranos, né? E é isso. Então é uma aventura política mesmo, né? São os caras que muitas vezes, por exemplo, o próprio Solon, né, que é um cara muito famoso por ter, né, no final do século VII, né, de ter reorganizado, né, a democracia radicalmente, a democracia ateniense, né, um cara muito elogiado, assim, né? Os livros de história adoram, né? Porque instituiu a igualdade entre todos os cidadãos, não sei o quê. É isso, ele pegou os caras ele pegou os caras que eram de uma antiga elite, né, desprovida de propriedade, pegou os caras da antiga elite que tinha propriedade e disse: todo mundo tem os mesmos direitos políticos, né? Ponto. É isso, né? E aí os caras da antiga aristocracia ficaram meio putos, né? Mas na prática isso significa muito pouco, porque eles continuavam sendo grandes proprietários de terra, né? Eles só iam ter que dividir os títulos, né, com né, porque o que era ser cidadão, né? Ser cidadão é poder ter, além de poder eventualmente ter terra, né? Ser cidadão significa poder exercer cargos na administração da polis, né? A gente conversou sobre isso lá passada. Então, isso é cargos de magistratura, cargos administrativos. Mas assim, na boa, os ricaços não estavam interessados nessas porras. Os ricaços queriam ficar na casa deles fazendo banquete, né? Então, é abrir uma carreira de funcionalismo público, né, para uma elite decadente, né? Mas esses caras não faziam só isso, né? Tanto o Solon quanto o Péricles, né, eles tinham momentos assim em que o que eles faziam, eles tipo compravam os escravos atenienses, né? E eles mandavam enviados para outras cidades para buscar ex-cidadãos atenienses escravizados por dívida e comprar os caras de volta, e repatriar os caras. Então tinha tinha toda uma ideia, né, de uma classe, né, tomando conta de si mesma, né, de uma oligarquia em sentido amplo tomando conta de si mesma, né? E os tiranos e esses grandes estadistas, né, e tal, eles representavam isso. Quando eles estão chamados de tiranos, né, é porque por alguma razão essas reformas, né, foram combatidas pelo lado sendo reformado, né? Então, assim, aí não tem um critério exato, né, para definir a tirania, né? O que é um tirano e o que é um grande líder. Não tem.
né? Não tem um critério objetivo para isso. Né? Você tem configurações políticas e jogos quer dizer, você tem uma elite que discorda consigo mesmo por causa de diferenças internas, mas que, ao mesmo tempo, tenta manter, né, a estabilidade da polis de tal modo que não deixe de haver uma elite em Atenas. Então, esse lance da exportação de alimentos é um bom exemplo. Né? Então, aí você tem uma reforma política, né? Então, os aristocratas falidos, né, com seu direito a voto, proíbem a exportação de alimentos, os grandes proprietários ficam muito putos, porque o que eles queriam era pegar os excedentes e exportar, né? Ficam muito putos, não podem, são proibidos de exportar. Né? Bom, e é isso. Então, o que esses caras vão tentar fazer vai ser, de alguma forma, financiar um próximo aventureiro político aí, né, para reverter esse quadro, né, para liberar isso. Né? Mas a preocupação geral, né, é tipo, não dá para escrotizar totalmente esse esquema de poder, porque isso é a polis. Então, né, as instituições da polis, né, elas têm que continuar funcionando, a cidadania tem que ser respeitada, né? Os conselhos têm que ser respeitados, os cargos de magistratura têm que ser respeitados, a diferença entre cidadãos metecos e escravos tem que ser respeitada. Então, nenhum tirano, nem nenhum herói do povo, como Péricles ou Sólo ou Clístenes, nenhum desses caras, né, vai rever essa estrutura de poder, vai, né, reformular a polis ou destruir a polis. Né? Isso não vai acontecer. Né? O que você vai fazer é manejar manejar essa estrutura, né? Ampliar a elite, diminuir a elite, né? etc. Mas manter a polis funcionando em torno da vida da elite. Alguém ia falar? Pedro, eu acho que eu me distraí um segundinho. O que que os pequenos proprietários de Atenas ganhavam com essa lei de proibir a exportação De de trigo, alimento? de Ah, alimentos? É. pois o que eles ganhavam? Né? Alimentos baratos. Né? Então, esses pequenos proprietários, né, muitas vezes, esses caras, eles viviam, né, para eles viverem, né, eles vão depender de trabalho assalariado. Então, eles vão depender de relação com o meteco, eles vão depender de trabalho escravo. Né? Então, pagar a alimentação desses caras e pagar esse salário, né, depende de uma manutenção estável do preço do alimento. Né? Isso é uma das coisas. Né? A outra coisa é que os pequenos proprietários, né, vendem menos excedente. Quem vende os pequenos proprietários muitas vezes têm que comprar comida. Né? Então, o que vai acontecer é que os grandes proprietários, o interesse desses caras é que o preço é que a venda esteja liberada, a venda para o exterior, e se a venda para o exterior está liberada, o preço doméstico aumenta. Né? Então, a política de proibir a exportação é uma política de controle de preços. Né? Fez sentido? Fez sim. Né? Tá. Pois é, então, o tirano, né, é essa figura, né? O tirano é essa figura que, né, dependendo, né, se o tirano, né, quer dizer, se esses aventureiros políticos, se esses grandes líderes, né, porque você tinha né, os cidadãos faziam isso, né? Os cidadãos pegavam, né, e diziam, por X anos a gente precisa de um governo forte, né, para né, operar de forma ágil, né, com plenos poderes. Né? Então, imbuíam uma figura, o Arcon era um dos nomes para isso, imbuíam essa figura, né, desses poderes, né, uma espécie de sumo magistrado. Né? Então, quando os cidadãos faziam isso, né, e dava tudo certo, o cara virava um gênio. Quando os cidadãos faziam isso e se arrependiam, né, o cara virava um tirano. Né? Então, era deposto, né? Enfim, não tem uma... Né, Pois é, então, esse lance da galera de fora da polis, isso é bem interessante, assim, né? Quer dizer, isso, né, essa ideia, né, de uma, né, de um governante, né, estrangeiro, né, isso é interessante por quê? Porque na constituição moderna das cidades-estado, né, modernas, você vai ter esse mesmo esse mesmo processo, né? Isso é muito interessante, gente. Acabei de botar isso, Pedro. Eu lembrei da matéria do semestre passado, né? Isso. Desses estrangeiros que viravam gestores dentro das cidades genovesas e do renascentismo. Eu lembrei dessa figura. Exatamente, né? Então, né, que eram os signori, né, os signori, né? Então, esses caras, na cidade-estado italiana, né, nesse período do final né, esse período da Baixa Idade Média, né, e alvorada da modernidade, né, você vai ter justamente esse processo, né, que é um processo em que os cidadãos vão se juntar
né, vão parar de brigar entre si e vão contratar um estrangeiro competente, né, uma espécie de administrador mesmo, né, que tinha plenos poderes militares, né, e executivos, né, para administrar a cidade de forma mais ágil, né? Então isso vai rolar, e muitas vezes esses caras vão tentar lutar, né, para permanecer no poder, para não ir embora mais. Isso vai acontecer. Então aí você vai ter novas formas de guerra civil e tal. Mas isso é muito interessante, porque é interessante observar, né, como que a história da cidade europeia ela vai em círculos, né? Então você vai ter esse movimento grego, né, da constituição das polis, dessas áreas de influência, né, e esse flerte, né, uma cidadania tribal muito antiga, que então vai se desgastando, vai se reunindo atrás desses grandes líderes, né? Então, em um período posterior, né, em que esses conflitos internos entre essas cidades, sempre lembrando que a cidade não é uma urbis apenas, né? Não é só a cidade tem um território extenso, né? Então, Atenas era a Ática inteira, né? Então, a Esparta, né, é a Lacedônia inteira, né? A Lacônia inteira. Então, assim, né, é a Tebaida, né? Então, cada uma dessas cidades tinha um território, né? E a mesma coisa vai valer, né, para as cidades italianas, né? Então, assim, e aí é interessante observar, né, que nesse processo, né, de constituição das cidades, então, né, dessas cidades imperialistas, vai ter um conflito entre elas, e mais cedo ou mais tarde o que vai acontecer, né, é que uma delas, né, se impõe sobre as demais, né? E aí você vai ter uma fase imperial, e depois essa fase imperial, né, se desgasta, você vai ter autonomia citadina de novo, né? Então isso aconteceu na Europa N vezes, né? Então isso vai acontecer com o Império Macedônio, né, que vai incorporar os gregos, né, dali a umas centenas de anos, né? E depois isso vai ser destruído, né? Então Roma é o mesmo processo, então Roma como cidade, depois Roma imperial, depois a destruição disso, né? Então a queda do Império Romano, aí né, né, o desmembramento do Império Romano, então aqueles pequenos reinos bárbaros amparados naquelas cidades fortalezas, o Império Carolíngio depois. Esse ciclo, né, ele tem, né, milhares de anos, ele é um ciclo, né, que começa com o Neolítico, né, começa com o aparecimento das grandes cidades, né, no final, né, no momento em que a agricultura extensiva entra na Europa. Esse negócio dura milhares de anos e ele termina na modernidade, né, com os Estados Nacionais, né, a partir do século XVI. Aí você começa a ter uma concentração paulatina de poder que nunca mais vai ser, né, até hoje pelo menos, que não vai ser mais, né, desmontada, né? E quando a gente tenta imaginar o fim disso, né, aí é muito difícil. Né? Quer dizer, como será, né, que vai ser essa desarticulação, né, dos Estados Nacionais? Porque assim, a gente vê isso, a gente observa isso, né, acontecendo em alguns sentidos, né? Quer dizer, a própria ideia, né, de corporações, né, independentemente, né, tentando comprar territórios, né, tentando conquistar outros planetas. A gente está num momento muito bizarro, né, em que você está tendo essa alçada, né, de um poder econômico privado, né, que está comparável, né, a um poder quase comparável a um poder estatal, né? Então isso vai ser uma coisa, porque esses poderes são desterritorializados, né? Quer dizer, qual é o território da Amazon, né? Qual é o território do Warren Buffett, né? Fala, Paulo. Não, eu ia falar por aí, nas relações internacionais, quando a gente está lidando com o poder suave, né? Esse poder de influenciar o sistema mundo, você pega corporações como o Google, que é a Big Tech, a Amazon, ela já tem mais poder de influenciar a ordem global muito mais do que certos países. Se você pegar o Brasil e pensar comparação com o PIB, fazer linha de traçado econômico, porque a economia hoje é uma economia muito mais especulativa, né? A gente não está tão atrelado, ainda mais com o Brasil revivendo a reprimarização da economia, né, com esse governo que a gente vive. E você estava falando, eu estava lembrando, como a gente diz na Bahia, picuinha, né, que a China e os Estados Unidos vêm enfrentando, porque a China quer aumentar sua zona de influência para a América Latina, não é? E os Estados Unidos não querem deixar que isso aconteça, né? Como a gente acompanha historicamente, né, desde os regimes militares aqui que foram articulados nesse
com a CIA e tudo isso. Mas eu digo que isso é interessante porque você vê como o fascismo se alastra numa perspectiva que o Biden é capaz de dialogar com o Bolsonaro desde que os Estados Unidos continuem com sua hegemonia latino-americana, né? Então são conversas de bastidores aí que... Você estava falando isso, eu estava lembrando assim, da Rússia com a China, articulando ali a Ásia Central, Sudoeste Asiático, e agora a China querendo vir para a América Latina. Tem até a questão do 5G, né? Jogo, e os Estados Unidos querendo barrar. E eu estava falando de quem vai ser o novo centro, o novo ator político. Eu estava lembrando dessa questão da China hoje em dia, né? E os Estados Unidos não querem perder sua hegemonia cultural, econômica, política, né? Claro. E é um tema também. Sim, pois é. E aí, né, quer dizer, isso quando a gente está pensando, né, nesse plano, né, que é um plano ainda moderno, né, dos conflitos entre os estados, né, entre os estados nacionais, né? Eu fico me perguntando o que vem depois disso, né? Porque esse lance da ascensão das megacorporações, né, é uma discussão, né, paraestatal, né? É uma outra discussão, né? Quer dizer, o Facebook, né, senta para conversar, quer dizer, o Facebook senta para conversar com o governo americano, né? É isso, né? Então, quer dizer, você tem um... Google, tá aí, por aí Amazon. vai, né? A Amazon, né? Então, e os caras, é isso, os caras, né, aquele retardado desgraçado da Tesla e gente como ele, né, estão fazendo corrida para ver quem chega em Marte, né? Então, assim, Elon Musk. então é uma galera querendo, né, fincar pé em outros mundos, né? Tornando a... Então, isso, né, fala de um esgotamento de um momento de esgotamento desse ciclo nacional, né? A gente não vai viver isso, eu acho, né? Mas E um colonialismo espacial, né? até parece um monte de novinhos aí e eu falando a gente, né? Eu não vou viver isso, gente. Vocês talvez vivam, né? Mas pois é, né? Ah lá, Caroline riu de satisfação por saber que, né? Eu vou durar mais mesmo, né? Satisfação de gerações vindouras, né? O futuro de vocês, né? E tal. O rio de nervoso. Morre aí, seus velhos, né? Hoje, Pedro, tem um termo que eu estava lendo que é super atual, desculpe, que é ansiedade ecológica. Não sei se você conhece esse termo. Pois é, aí a vingança é essa, né? É que o mundo vai ficar muito pior, assim. Que a nossa geração tá vendo que legado vai deixar para gerações futuras, né? Desse plano de mudança climática, ecológica. E aí tem a psicologia trabalha com ansiedade ecológica também, com as mudanças globais. Aí a gente entra nesse lance, né, da perspectiva civilizatória mesmo, né? Que é que, né, é muito curioso isso, né? É perceber essas etapas, né, essas etapas que determinadas culturas atravessam, né, de uma profunda expectativa com relação ao futuro, né, e momentos de, né, decadência dessa expectativa, né, em que se instaura uma espécie de pessimismo, né, né, um individualismo, né? Então, pois é, né, é interessante esse processo também, né? Quer dizer, uma figura como Platão, né, que é um cara que vai representar um pouco, né, a decadência da ideologia clássica, né? Ele é um cara que está dizendo, né, quer dizer, olha, a polis foi para o buraco, né? As pessoas são estúpidas, né? Não tem, né? Não dá para esperar nada moralmente delas, tem que ter uma grande reforma, né? E é claro, o Platão vai pensar isso, né, na linha da elite esclarecida desde sempre, né? Se eu educar as pessoas, vai dar tudo certo, né? Como se fosse um problema meramente moral, né? Quer dizer, tem muito mais coisa em jogo ali, né? Tem uma decadência, tem uma civilização que está entrando em colapso mesmo. E na geração seguinte, na geração do aluno dele, essa civilização vai vir um cara, né, montado a cavalo, o Filipe da Macedônia, e vai passar o barró literalmente neles, né? Então é isso mesmo, né? Uma civilização que está em colapso. E aí é interessante, né, essa consciência, né, esses momentos históricos de consciência, né, de desarticulação, né, de destruição, né, então tu vai ter esses ciclos disso também, né? E a gente com certeza está num momento de descrédito, de decréscimo, né? Quer dizer, né, a ideia da esperança política, né, a ideia da transformação positiva, né? Isso é muito doido, gente, assim, né? Porra, imaginem, né, que sei lá, né, então, há 60 anos atrás, né, você tinha ainda vigindo, né, um discurso
né, de que você podia, através de uma administração econômica bem-sucedida, né, você podia né, industrializar o Brasil de uma determinada maneira para incluir vastas massas no processo da cidadania, né? Então, assim, promover, né, uma urbanização, né, uma universalização da casa própria, né, uma universalização da classe média, né? Então, porra, isso é o plano, né? O populismo nos anos 50, né? E a herança disso na modernização da ditadura é um pouco isso, não, é incluir as massas no processo da produção capitalista, né? Então, através da industrialização e tudo, né? Quer dizer, a nossa geração, aí, nossa, de novo, né? A geração da Caroline, né? É uma galera, né? Que tipo, a parada, o que tá em pauta é impedir uma catástrofe um pouco pior, né? A catástrofe está colocada, né? E o que tem que fazer é tipo impedir que ela seja total. Mas esse impedir, na verdade, não é impedir, é adiar, né? É adiar. Então é uma galera que está trabalhando já com uma. Enfim, então assim, aí tem um lance que aí vai vir o neodesenvolvimentismo do PT de novo, não sei o quê. Mas assim, todo mundo sabe que isso é um suspiro, né? Que isso é tipo, é pagar uma bolsa de R$ 400, é tipo, é dar um Bolsa Família de R$ 80, é tipo, é uma parada para as pessoas não se destruírem. Então é um troço, uma perspectiva civilizatória, né, que foi para as cucuias. Essa ideia, né, de que ainda havia uma chance dentro do capitalismo de organizar para transformar numa coisa muito boa, muito melhor, muito diferente, né, para copiar os países desenvolvidos, foi para as picas, mesmo porque os próprios países desenvolvidos estão em frangalhos, né? Os Estados Unidos eram um modelo de civilização, né, nos anos 50 e 60. Essa parada sempre foi destruída. Os Estados Unidos, porra, né, você tem sei lá, 25% da população está endividado, não consegue pagar plano de saúde, está com dívida médica. Exato. Né? Tipo, E então, nem ensino superior. Mas é. só um adendo que é importante a gente frisar aí, que com os regimes militares latino-americanos e posteriormente o neoliberalismo nos anos 90, o projeto de Estado de Bem-Estar Social também foi dizimado, né, na América Latina. Então, sim, eu acho que eu sou essa geração também que pegou ainda essa promessa, né, de um Estado que investisse mais em segurança, em saúde, não é? Em educação, que era também a proposta do PT, né, do neodesenvolvimentismo. Mas a gente está vendo essa promessa, hoje em dia, ela foi totalmente dizimada, né? E ela foi dizimada, então, aí que tá, né? Aí os milicos, os malditos milicos, dizimaram isso um pouco com as próprias mãos, mas teve um processo civilizacional também, né? Do qual os milicos são apenas uma peça, né? Que é isso, né? Um capitalismo tardio, né? No sul global, se a gente pensar de forma mais sistêmica. Pois é, e é o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, né? Hoje, olha só, para pegar um exemplo microscópico. Então, assim, vai ter uma crise de construção civil sinistra pra caralho no mundo agora, porque a China vai quebrar lá a Evergreen, sei lá, Evergrande, sei lá qual é o nome daquela merda, vai quebrar uma das maiores empresas de construção do mundo, e aí, né, e a China está com uma porrada de imóvel parado, né, tem imóvel para 243 milhões de pessoas parado na China, uma coisa tipo, dá para pegar o Brasil inteiro e botar nas casas vazias da China, gente. Então essa porra dessa bolha imobiliária vai ser destruída, e aí a China vai interromper a compra de uma porrada de commodities, minério, areia, as paradas de cimento, né? Uma porrada de coisa, né? Então, assim, é isso. A gente pegou, na época do lupetismo, né? Vocês lembram daquelas paradas de tipo Belo Monte, essas coisas que eram umas coisas assim, né? Eram uns absurdos ecológicos totais, né? E do lado da ponta, mas do lado de lá estava, não, a China está crescendo, a China precisa desses negócios, a gente precisa vender para a China, a gente vai pegar essa grana, né? E vai investir, vai, né, remodelar a sociedade brasileira. E era o PAF, né, o Programa de Aceleramento e Construção, que o BRICS fazia parte, né, que o Brasil se articulava como um grande líder regional. Pois é, então... Aí, relações internacionais, sim, era um outro momento, né, que a gente tinha uma pujança econômica que movimentava o sul global. Né? Um momento do capitalismo mundial muito efêmero, porque aí, o que era esse crescimento? Era a construção de apartamentos onde ninguém ia morar nunca. Então era uma bolha. Gente, pensar nisso é muito doido, porque assim, toda a ideia de crescimento econômico, foda-se, Grécia, Atenas, do século VII, foda-se, né? Mas enfim, toda a ideia de crescimento econômico, né? Quer dizer,
é isso. Eu pulei dos anos 60 para cá por causa disso. Porque nos anos 60, 50, você ainda tinha essa ideia, né, de que assim, tem muito lugar para expandir o capitalismo, né? Essa parada está crescendo, então você vai ter emprego para caralho, você vai ter indústria para caralho, comércio para caralho. Então todo mundo vai ser, né? É aqueles filmes italianos dos anos 50, assim, que tem aquelas firmas, uns prédios gigantescos que toca o sinal, todo mundo sai da firma, que é uma multidão, aí todo mundo vai comprar algodão doce, balão, não sei o quê, e vai para casa na sua motoca, né? Porque, tipo, é isso, é uma massa uma população em massa, né, sendo né, incorporada no capitalismo de consumo. Né? Mas isso dependia de um crescimento econômico global. Né? Mas assim, para onde você vai crescer, meu irmão? Tem uma hora que todo mundo já tem casa, todo mundo já tem carro, né? Todo mundo, entre aspas, porque não, aí também tem esse lance, né? Que não dá para ter todo mundo. É a coisa do desenvolvimento desigual, né? E tal, esse lance do ornitorrinco no Brasil, né? Que é um bicho moderno e arcaico ao mesmo tempo, né? O papo lá do Chico de Oliveira, essa galera. Mas assim, né? Então, chega um ponto em que não tem mais o que construir. Aí o filho da puta começa a construir o quê? Casa em que ninguém vai morar mais. E aí impulsiona durante, sei lá, uma década, né? O tempo do lupetismo aí impulsiona. Aí depois acontece o quê? Quebra. Todo mundo sabe que vai quebrar. Ah, nossa, quebrou. Todo mundo sabe. Enquanto está quebrando, os caras estão ficando muito ricos e aí estão comprando escravos, estão, né, comprando droga sintética, né, torrando em abrigo nuclear, em abrigo anti-mudança climática, comprando ilha, comprando terra em Dubai, com cúpula, praia dentro de cúpula, essas porra. Os caras estão se blindando, né, contra o fim do mundo, usando esse dinheiro, e aí quebra a parada, os caras pegam o dinheiro, enfim, tá com o dinheiro atochado em todos os poros, e a porra do desenvolvimento brasileiro, com muitas aspas, acabou-se. Né? Então, essa perspectiva, né, de um crescimento acabou. Né? Acabou aqui. Né? Então, aí é o capitalismo que está no limite mesmo. Então, assim, né, os milicos fizeram o que eles fizeram, né, estragaram uma porrada de coisa, era escândalo atrás de escândalo, uma desgraceira geral, mas assim, com milico ou sem milico, essa porra tem um caminho só, que é começar a produzir casa para ninguém. E aí agora detona, destrói, aí a empresa quebra, destrói a casa, demole as paradas, aí o que vai, qual é o próximo passo? O próximo passo é construir de novo, cara. É quebrar, vai ter uma crise internacional, né, aí não sei quantos anos de crise, né, de falta de liquidez, de tipo, baixas bolsas vão para as picas, né? Será como é que eles vão fazer para contornar dessa vez? Né? Mas aí, daqui a pouco faz o quê? Começa de novo. Então, esse ciclo, né, civilizacional que a gente já percebeu que a gente está, né, retira um pouco essa ideia de uma esperança, né? Um mundo melhor, não tem mundo melhor, né? Tem uma manutenção mínima, né, da sobrevivência, né, a duras penas, né, e respiros, né, empurrando isso com a barriga e tal, e assim a gente vai, né? É muito diferente de, sei lá, final do século XIX, né, que tipo revoluções acontecendo e o caralho, né? Tipo, agora vai, olha, a eletricidade, as maravilhas da ciência. Tipo, porra, maravilhas da ciência. A gente só pensa em tragédia, porra. Pensa em desenvolvimento industrial, só pensa em tragédia, só pensa em tipo alguém cavando e pegando um monte de metal venenoso e que depois vai ficar tudo aí nos lixões entulhando tudo e, enfim. É isso. Mas então, né, esse período, né, para voltar aqui à vaca fria, né, então você vai ter esses períodos, né, de crise social, né, e de consciência dessa crise social. Cara, tem um cara muito bom que tem um livro sobre isso, que discute o Platão como um cara que é uma consciência da crise civilizacional grega. Como é que é o nome dele? Eu não me lembro nem do nome do livro, na verdade. Eu não vou achar isso agora. Não vou lembrar, mas enfim, né? Tem esse livro, gente. Depois, se alguém se interessar por isso, me pede pelo Classroom, sei lá, por e-mail, que aí eu cato aqui o nome. Mas beleza. Então, assim, aí, né? Então a gente está falando da crise agrária, né? Isso, a gente está falando da crise agrária no século VIII, né? A gente está falando dessa divisão interna, né? Entre o universo dos cidadãos, né? E aí a gente está falando né? Da tirania, dos arcons, né? E tal. E, bom, uma das saídas, né, para contornar esse problema, né, da crise agrária, né, é a colônia, né, a colonização. Né? Então, assim, na Ásia Menor, né, a colonização é um assunto antigo, como a gente viu, né, no final da Era do Bronze, né, e na Idade do Ferro, o que você vai ter vai ser essa primeira onda, né, de colonização da Ásia Menor, né, mas você vai ter uma segunda onda disso, né, então, no século VIII
do século VIII ao século VI. Né? E aí você vai encontrar, né, colônias atenienses em tudo quanto é lugar, na Sicília, na França, na Espanha, na Líbia, na Trácia. Né? Então, vai ter colônias atenienses espalhadas. Né? E aí que está, né? Quer dizer, como que a colonização acontece? Quem financia isso? Quem empreende isso? É a polis. Né? Então, a polis organiza isso. A polis pega as pessoas, bota no barco, junta a comida, leva o barco, bota as armas. Né? Então, é um empreendimento, né, da classe como um todo, é um empreendimento da elite ateniense. Né? É diferente, né, sei lá, da colonização inglesa moderna, né, onde você tem uma corporação da qual participa tanto o cara que é um magnata, que é um mercante fodástico, né, de alimentos ou de lã, né, na inglesa, que é um dos caras mais ricos do mundo naquele momento, esse cara, mas também participa, tem uma sociedade anônima lá, uma corporação, da qual participa também o açougueiro, o padeiro, o pequeno advogado, o pequeno proprietário de terras, né? E aí a coroa, o que ela dá é só uma carta dizendo: se vocês chegarem na América, a terra é de vocês, né? Não, é a polis que faz, não é empreendimento privado, a polis faz, né? Nesse sentido é mais parecido com o que Portugal faz com as feitorias, né? Que é a coroa que vai lá e banca a parada, né? Então é interessante observar essa lógica, né? É claro, são universos muito diferentes, né? Mas é interessante observar essa lógica se repetindo em certo sentido, né? E aí o que acontece aqui, né, essas colônias, né, elas vão virar cidades independentes, né, elas vão tender a virar cidades independentes, né, ou então, né, elas vão tomar a forma de assentamentos comerciais, né, que são bem parecidos com o que os portugueses chamavam de feitorias, né, emporions, né, em grego. Né? Então, são as feitorias. Então, o que é uma feitoria? Né? O que é um emporium? Né? É uma fortalezinha, né, que serve como entreposto comercial para você tratar com os nativos. Né? Então, você leva mercadorias para lá, ali você vai ter oficiais, né, que tomam conta da mercadoria, administram aquela fortaleza, e você usa aquilo ali para trocar com os locais, inclusive para comprar escravos e manter os escravos ali dentro, para capturar escravos e manter os escravos ali dentro, depois enviá-los de volta a Atenas. Então você vai ter esses dois esquemas, né, desse período colonial. Né? E aí você vai ter, né, a ideia dessas colônias, dessas cidades independentes, é justamente estabelecer, né, terras, né, no além-mar, né, porque quase sempre isso ali né, você chega nesses lugares de barco, né, ainda que seja na Sicília, ainda que seja na Espanha, sei lá, né, a rota principal é uma rota marítima. E o lance é que essas colônias, né, apesar de independentes, né, ligadas politicamente a Atenas, pudessem exportar alimentos para Atenas depois. Né? E essa lógica, gente, é uma lógica que vai se repetir no Império Romano. Né? Roma vai ser basicamente... Né, o que é Roma? Né? Roma é uma cidade que está no centro de um império gigantesco, da tamanho da Europa inteira. Né? E você tem uma elite que fica comendo até vomitar, essa elite, e aí come de novo. Essa elite ela tem que ser atendida por uma porrada de soldados e por uma porrada de escravos. Nenhum desses caras vai trabalhar na produção, porque está todo mundo dentro da cidade. Então, essas pessoas têm que ser alimentadas. Então, aonde vai alimentar essa cidade tem que conquistar a Europa inteira para alimentar essas pessoas. Ponto. É isso. Né? Então, né, essa ideia, né, de você expandir, né, o território para produzir alimentos e vender os alimentos. Né? E fazer os alimentos voltarem para a capital, para a cidade. Né? Beleza. E assim, em alguns territórios, né, e isso eu já tinha falado para vocês no caso da Ásia Menor, né, em alguns territórios que você vai ter, né, não são nem aldeia, nem cidades independentes, nem entrepostos comerciais. O que você vai ter vai ser, né, vilas isoladas. Né? Então, são fazendas, grandes fazendas isoladas, né? Então, pequenos palacetes rodeados de terra. Então, isso é um esquema que os romanos vão repetir também. Né? Que é essa ideia de, né, aquele filme Gladiador, né, é exatamente esse lance. Né? O cara, o que ele tem é uma terrinha. Né? Ele é um pequeno proprietário desses. Né? É um cara que tem uma terrinha ali, é uma terrinha autônoma. Né? O que ele faz ali provavelmente é vender os excedentes. Ele é obrigado a vender os excedentes para Roma. Né? Então, assim, é isso. Né? Então, Atenas vai fazer isso também. Né? Beleza. E sempre pensando, né, que a Europa, né, não está vazia. Né? Tem gente ali. Quem tem ali? Os bárbaros. Né? Que são os bárbaros? Os bárbaros são os caras que não falam grego.
né? Então, é uma espécie de designação genérica para qualquer um que não fala grego. Então, estabelecer essas colônias em terras férteis no estrangeiro significa entrar em conflito com essas populações e, como a gente já mencionou, né, estabelecer provavelmente regimes semelhantes ao da ilotagem, né, que era aquela obrigação de servidão, conquistar uma população, né, e impor um regime imperial sobre aquela população de tal modo que ela fique trabalhando, né, para os conquistadores de forma permanente. Né? Então, isso é a ilotagem, que é o esquema espartano. Né? Se usa o termo ilotagem, né, que é o termo espartano, porque é o que a gente conhece mais, porque tem bastante documentação, né, de Esparta. Beleza. E isso, né, tinha uma outra vantagem nesse lance das colônias. Qual era? Né? É que Atenas precisava de metecos. Né? Atenas precisava de metecos, né? Ou seja, Atenas precisava de subcidadãos, precisava de não cidadãos, uma população, né, que ia ser os trabalhadores assalariados, que iam ser os empreendedores de pequenos negócios, iam ser os padeiros, açougueiros, né, fabricantes de armas, né? Quer dizer, você vai ter uma elite de cidadãos manufatureiros, mas esses pequenos serviços, quem vai realizar são os metecos. Os cidadãos não podem, eles são proibidos de se misturar com isso. E por que eles são proibidos de misturar com isso? Porque esses caras são os caras que pagam mais imposto. Então você precisa de metecos. Então como que você atrai os metecos? Entre outras coisas, estabelecendo essas colônias e dizendo: agora a gente chegou até aqui, a sua vida aqui ficou uma merda, mas você pode ir para Atenas. Né? E aí os caras iam. Né? Então você vai estabelecendo uma população de metecos em Atenas. Né? Eu vou falar um pouquinho melhor dos metecos daqui a pouquinho. Né? Tá. E assim, aí você vai ter, né, um monte aí você vai criar, então, a necessidade. Então, a gente está falando de uma crise alimentar. Né? Então, Atenas estabelece essas colônias, mas isso demora, né? Isso é um processo longo. No meio tempo, né, o que ela tem que fazer é garantir um comércio, né, mediterrâneo de alimentos. Então, ela garante isso, né, controlando os mares militarmente. Né? Então, o lance de Atenas, né, como um poderio naval militar, está muito ligado, né, a uma necessidade dos atenienses de comer. Né? Ele não tinha comida, então eles tinham que se estabelecer militarmente no Mediterrâneo para assegurar o comércio de alimentos com a Líbia, com o Egito, né? Com esses territórios. Gente, em falar em Líbia, foi nessa turma que eu falei do Gaddafi outro dia? Não, né? Foi na outra turma. Né? Mas, enfim, porque eu falei uma merda, cara, sobre o Gaddafi. Depois eu saí da aula e disse: nossa, puta, eu falei uma besteira. Mas, enfim, eu tenho que ir na outra turma. Mas então, tá. Ok. Tá. Então, assim, na Atenas clássica, né, que é isso aí, né, século ou ano 500 para cá, mais ou menos, né? Então, nesse período, o que começa? Aí a gente dispõe censos, né? Na verdade, a gente tem um censo do século IV, né, que diz o seguinte, né? No século IV, Atenas, então, chega a ter 21 mil cidadãos, né? 10 mil metecos, né? E uma população de escravos que devia ser 4 vezes isso, mais ou menos, né? De 4 a 6 vezes isso, né? Então, né, essa população, né, ela tinha que ser alimentada, e é uma cabeçada, né, gente? A gente está falando de 31 mil pessoas, né, que são, né, que é uma população citadina, né, e desses aí 21 mil, né, que trabalham muito pouco, né, e que precisam ser alimentados. Então, é todo esse lance, né, e mais os escravos, né? Então, né? Beleza. Então, assim, o que falta eu falar aqui? Porque eu já adiantei um monte de coisa. Então, pois é, no período clássico, né, vários desses esquemas, né, de divisão de poder, de, né, organização do poder, né, eles vão se especificando. Então, assim, no período clássico você vai ter subdivisões entre os cidadãos, você vai ter classes, né, formais entre os cidadãos, baseado na riqueza. Você vai ter grupos censitários, né? Então você vai ter uma distribuição de cargos, né, entre esses grupos baseados, né, no grupo censitário em que as pessoas ocupam, né? Você vai ter esse fenômeno, né, que é um fenômeno particular de Atenas, né, do cidadão sem terra,
porque isso era impensável na maioria das sociedades-estado, né? Na maioria das outras polis, né? O cidadão era alguém que era proprietário de terra. Então, Atenas vai ter esse fenômeno do cidadão que não tinha terras, né? Mas que ainda assim podia exercer direito político. Então, isso tem a ver com essas ondas de reforma e de ampliação da cidadania, né? De que eu estava falando para vocês, né? Então, no século V, né? 1/4 dos cidadãos não tem terra, né? Por exemplo. E o que é mais importante disso tudo, né? É o lance dos impostos, né? Quer dizer, porque qual é a diferença fundamental entre os cidadãos e os não cidadãos? É justamente o pagamento de impostos. Então, assim, os metecos pagam imposto, né? Os metecos pagam um imposto pessoal, né? Que é o foda-se, não vou pronunciar grego, não sei essa merda mesmo, mas enfim, é um imposto pessoal dos metecos, né? Que o meteco tinha que renovar uma espécie de licença para existir anualmente, né? Então, ele pagava esse troço, né? Os metecos vão pagar imposto sobre a propriedade e eles, né, pagam, eles têm que adquirir, né, todas as prerrogativas econômicas deles. Então, para ele produzir um troço, ele tem que pagar uma licença, né? Para ele vender um troço, ele tem que pagar uma licença. Para ele comprar um troço, ele tem que pagar uma licença, né? O cidadão, esporadicamente, se organizava uma espécie de vaquinha, né? E aí os cidadãos pagavam imposto sobre a propriedade para fazer alguma manutenção emergencial na polis. Mas quem mantinha a polis financeiramente, desde um ponto de vista, né, dos impostos, eram os metecos, né? Então, por isso que o meteco é tão importante, né? Beleza. E aí, bom, né? Os metecos no período clássico vão desempenhar um monte de serviços militares, né? Então, né, especialmente o de remadores, né? Os remadores vão ser metecos, né? Eles vão ser sempre proibidos de possuir terras, né? Você então vai ter que ter essa política de atração de metecos, então, que eu estava falando para vocês, ligada ao lance da colônia, né? Mas também ligada, né, a esse, quer dizer, de vez em quando você tinha esses movimentos de pegar uns metecos importantes e transformar eles em cidadãos, né? Então isso era uma espécie de estímulo, né, para se tornar meteco em Atenas, né? Se você fosse bem sucedido, você virava um membro da elite, né? A elite te reconhecia e te dava uma carta, né? Agora você é cidadão, né? Então você pode mamar nas tetas da polis, ao invés de ser obrigado a ficar enchendo as tetas da polis de leite, né? Que era o que os metecos faziam. E aí, bom, por outro lado, né, por baixo disso tudo estão os escravos, né, dos quais eu já falei, né? A escravidão, né, se mantém, obviamente, no período clássico, né? Uma característica interessante do período clássico que a gente tem bem documentada, né? Vocês estavam me perguntando na aula passada sobre as rebeliões de escravos, né? Então, que não tinham rebeliões de grandes, né, de grandes proporções, mas uma coisa importante é que nas guerras, né, quando a cidade era atacada e a ordem social começava a fragmentar, a primeira coisa que acontecia era os escravos fugiam em massa, né? Então, quando a polis enfraquecia, né, os escravos fugiam, porque não tinha como controlá-los, né? E assim, então eles fugiam e iam virar qualquer outra coisa em qualquer outro lugar. Então você tinha várias situações, né? Quando você teve rebeliões de ilotas, né? Eu já contei isso para vocês, né? Então os ilotas faziam rebeliões e as cidades-estado inimigas, né, diziam vem para cá, e aí davam uma cidade para os caras, né? E com as cidades de escravos, o que acontecia é que as cidades de escravos viravam uma espécie, uns grandes quilombos, assim, né? Viravam umas cidades independentes, né, com poder militar próprio, né, que ficavam meio... As polis tendiam a tentar combater essas cidades, né, mas os caras se defendiam como podiam, faziam um acordo, né? Então você tinha esse fenômeno dessas cidades independentes criadas por escravos nos períodos de guerra, de escravos que fugiam em massa, né, quando alguma polis era atacada, né? Então isso existia, né? Ok. E bom, e a última ideia importante é essa, né? Só para frisar isso, né? Dos cidadãos que praticavam ofício em Atenas, né? Que era a história do orgulho técnico de Atenas. Né? Lembrem-se, né, que a padroeira de Atenas, né, que é Palas Atena, né, a deusa, né? Ela é uma deusa que os atenienses, né? Porque Atenas é uma deusa muito antiga, né? E ela foi sujeita... Eu falei pouco dos deuses, né? Eu foquei mais nos heróis e tal, né? A Atena, ela foi submetida a um monte de revisionismos, né? E os atenienses inventam para ela essa função, né, de patrona dos artífices, né, dos ofícios, né?
enquanto você tinha Hefesto, que era uma figura muito mais antiga, né, que era o cara dos ferreiros e tal, né, em Atenas, né, o culto de Hefesto é meio desprezado, e no lugar do culto de Hefesto você tem esse culto de Atena dos ofícios. Então, Atena, ela é tecelã, mas ela tem um monte de outras sacadas, né, importantes, né, técnicas, né? Então você vai ter essa casta de cidadãos, né, que praticam ofícios, né, manufatureiros, né, e que isso é um enorme diferencial de Atenas, né? Porque na maioria das cidades, na maioria das polis que você vai ter, vão ser figuras que são proibidas, né, de praticar os ofícios, né, para deixar os ofícios para os metecos, para então você atrair esses metecos com mais, né, para ter mais razão para atrair os metecos, né? Mas assim, entre os cidadãos, né, havia então esses censos, nessas ordens censitárias, né, e a aristocracia tradicional, os detentores de terra tradicionais, né, tinham um profundo desprezo pelos cidadãos praticantes de ofício, né? E isso é interessante observar nas comédias, né, que eram grandes peças satíricas, assim, né? Os ofícios são frequentemente escrotizados, né? Você frequentemente está fazendo piada, né, com os praticantes de ofício, né, como se eles fossem gente menor, né? É isso. Então, assim, gente, sobre Atenas, né, é isso que eu tinha a dizer para vocês, né? Enfim, dúvidas, curiosidades, pensei em, né, me lembrei de... Necat. Tá, então, gente, olha, na verdade eu vou ficar por aqui. O próximo ponto seria entrar em Esparta, mas assim, a gente vai entrar, é um assunto gigantesco, ia ficar no meio do caminho. Eu confesso que estou cansado, final do período, então eu disse que vou deixar a galera descansar, vou me deixar descansar e vou deixar Esparta para um outro momento das nossas vidas, né? Então, assim, a princípio, o que eu tinha a dizer era isso. Eu espero que tenha feito sentido essa trajetória, né, mitológica, histórica aí, né? E bom, é isso, né? Valeu, mestre. Foi um grande prazer. Só uma coisa, né? O trabalho está rolando, né? Esse é um momento também para fazer perguntas sobre isso. Ô, Assim. mestre, o trabalho são 4 páginas, não é isso? No máximo. Ah, tá. Tá, beleza. Obrigado. Diminui uma, Serginho. Alivia aí. Pô, não dá, cara. É muita coisa. Estou fazendo 4 já na goela. Estou na mesma vibe, cara. Eu estou na página, eu estou agora em 7,5. Deus é pai, eu vou chegar lá. Eu comecei assim, eu fiquei com medo. Pô, não vai caber. É igual botar 20 molas numa caixinha de fósforo. Então, bebe um gole d'água. Não, pois é, mas é isso, cara. Daqui a pouco vai começar a chegar tipo toneladas de trabalho aí. E aí, tipo, se eu não limitar o número de páginas, eu tô fodido. Então, bom, tem isso e tem a outra coisa que é a síntese, né? Isso é bom, gente. É bom sintetizar. Depois, um dia, quando vocês forem escrever artigo acadêmico, vocês vão se lembrar de mim e vão dizer: teve um professor que insistia, claro, com interesse próprio, mas também, né, tem uma questão didática importante aí, que é conseguir sintetizar, né? Mestre, obrigado por tudo aí, pela companhia, principalmente aí nesses dias que a gente se estendeu aí, né? Eu sei que é complicado, né? O nosso aqui já é complicado, né? O capítulo 6, 7, 8. Imagina dissertar a respeito de toda essa sequência aí que parecia que faltava espaço diariamente para poder falar tudo, né? Tanto personagem, tanto evento, né? Que vai confundindo, deve ficar meio maluco, né? Imagino que a pessoa fique numa cadeira e aqui em casa mesmo, aqui eu estava tentando fazer alguma coisa, o pessoal passava, oferecia janta, oferecia café, então eu estava sentado eu já estava no formato da cadeira. Não, esse período é muito doido, né, gente? Essa parada de tipo todo mundo dentro de casa, por isso é que as aulas têm que ser de 2 horas, mesmo. Por isso que não dá para fazer 4 horas. É verdade. Não dá, tipo, para se organizar minimamente é mó tensão, mó perrengue, tipo, e porra, fora tempo de tela, ficar olhando para esse troço, não aguento mais isso. É bravo. Não, tipo, eu adoro dar aula, eu amo vocês, enfim, mas assim, tipo, é foda, tem uma hora que
Não, eu que sou velhinho, fica mais cansado ainda, né? Pois é, mas eu também, Sérgio. Eu tô mais para Sérgio Seixas do que para Caroline Muniz. Não, eu tô mais para a turma de vocês, assim, tipo. As horas de amanhã em diante, ou pelo menos a de quarta-feira, para ir para o Sérgio. Vamos fazer uma live, nós vamos reunir lá num lugar qualquer aí, né? Não, já sabe daqui é o lugar, né? Já sabe o lugar, Até convida os mestres, né? Mas de repente pode aparecer um ato meio suspeito, né? Então a gente vai fazer uma live agora, sentado numa mesa, bebendo alguma coisa, água de preferência. Uma água meio amarelada, né? Com espume gelado. Uma água amarelada. Apetitoso. Conhecido como chopp. Obrigado, mestre, por acompanhar. Valeu, mestre. Obrigado, hein? Eu também agradeço. Valeu, Pedro. Valeu. Valeu, Pedro. Valeu, galera. Falou. Valeu, um abraço. Obrigado. Abraço, gente. Valeu, bro. Até lá. Valeu pela leveza. Foi um semestre bom, leve, agradável. Um abraço. Igualmente. Muito obrigado. Abração. Tchau, gente. Até a próxima. É.